dia. Bom dia. A Ana conseguiu entrar? Bom dia. Bom dia. Ó, o Marcelo aí. Eu tô comendo cuscuz. Tá só no cuscuz, né? Muito bom. Você que faz ou. Minha mãe, Ah, tá. não sei fazer ainda não. O Marcelo é o único que tem coragem de mostrar a cara, né? O restante não tem, não. O Marcelinho. Vai. Olhando aqui na. É só o Marcelo mesmo que mostra o rosto aqui. O focinho. Pô, pessoal. Como vocês viram lá no grupo, né? Eu mandei agora a gente vai estudar progressões geométricas, né? A gente viu progressão aritmética na apostila passada, no finalzinho dela. Esse conteúdo muito importante, cai muito no Enem. Então, fiquem atentos, porque vai ser uma única aula sobre esse conteúdo, então a gente tem que aproveitar ao máximo ela. Provavelmente depois que a gente encerrar o caderno, a gente vai encerrar esse caderno até o final do mês, tá bom? Então, se a gente tiver tempo, a gente revisa esse conteúdo, porque ele é bastante importante, tá? Então vamos lá para a aula de hoje. Deixa eu desligar aqui. Vocês estão vendo aqui a tela do meu notebook? Uma página com uma fórmula? Tá aparecendo não. Ainda não. Pra mim não tá aparecendo não. Ué, vocês não estão vendo uma fórmula escrita progressão geométrica? Não, ainda não. Não? Não, senhor. Então deixa Só eu tá ver aparecendo aqui. onde tá a apresentação, mas não tá aparecendo não. Então vou apresentar de novo aqui. E agora? Agora tá. Aí sim, então, maluco. Apareceu. Então vamos lá, gente. Vamos estudar progressões geométricas. O que é uma progressão geométrica? Quando vocês forem ver na internet, por exemplo, para estudar para o Enem novamente e tal, vocês vão ver a sigla PG, tá? De progressão geométrica. Então fiquem atentos aí que vai a siglazinha. Da progressão aritmética, a gente já viu, né? Que foi a PA no ano passado. A característica marcante da PG é o seguinte: existe uma sequência, tá? De termos, vai ter o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, o quarto, o enésimo termo. Pode ser finita, então acaba aqui, e pode ser infinito, então vai continuar. A característica aqui é o seguinte, ó, que do primeiro para o segundo, a gente vai multiplicar pela razão que a gente vai chamar de Q. Do segundo para o terceiro, nós vamos multiplicar também por Q. Ou seja, para todo termo da nossa progressão geométrica, eles vão aparecer, né? Vai aparecer para a gente sempre a multiplicação de um termo por outro por uma constante. Essa constante, como a gente viu lá na progressão aritmética, nós chamamos de razão. Ou seja, isso significa que, dado, por exemplo, o primeiro termo, eu consigo obter o segundo através de uma multiplicação do primeiro. Ou seja, vai ser o primeiro termo vezes um número específico, tá? Que a gente chama de razão. O terceiro termo vai ser o segundo vezes essa mesma razão. O quarto termo vai ser o terceiro
vezes esse mesmo valor. O quinto termo vai ser o quarto termo vezes a razão. Ou seja, quando você quiser, por exemplo, o décimo termo, ele vai ser o nono, que é o anterior dele, vezes a razão, tá? E mais ainda, de um modo geral, nós vamos dizer o seguinte, que o nésimo termo vai ser o anterior vezes a razão, tá? O anterior do n, tá? O anterior do n é o n menos 1, que a gente chama na matemática não de anterior, né, e sim de antecessor. Bom, um ponto importante aqui é ressaltar que a gente não conhece todos os termos, geralmente a gente conhece o primeiro. Então, como eu sei que o A1, olha só, o A2 é A1 vezes Q, então eu vou substituir o A2 pelo de cima. Então vai ficar A1 vezes Q, esse aqui é o A2, vezes Q de novo. Ou seja, na verdade isso aí vai ser o A1, se você prestar atenção aqui, ó, vai ser o A1 vezes o Q elevado ao quadrado. E aí nós temos o A3 a partir do A1. No caso do A3 aqui, ó, o A3 é A1 vezes Q quadrado vezes o Q de novo. A1Q quadrado, que é o A3, e o Q substitui aqui. Ou seja, o A4 ele vai ser o A1 vezes o Q elevado a 3. Então, se vocês notarem, vai crescendo o expoente do Q. Então, agora, ó, o A5 ele vai ser o A1 vezes o Q elevado a 4. Ou seja, ele sempre vai ser, ó, esse valor que está aqui menos 1. Ou, nesse caso aqui, o A10 vai ser o primeiro termo vezes o Q elevado a 9. E agora, por fim, a fórmula geral, que a gente vai chamar de termo geral, ele vai ser o A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, essa aqui é como a gente descobre mais ou menos a fórmula de uma progressão geométrica, tá? Ou seja, o termo geral, a fórmula principal aí da progressão geométrica, tá? Que a gente chama de termo geral, ela nada mais é do que isso aqui, pessoal, ó. Nada mais é do que o enésimo termo, o AN, ele vai ser o A1 vezes a razão elevada a n menos 1. Aí aqui é importante a gente relembrar dos conceitos de equações exponenciais que nós estudamos no primeiro e no segundo ano, tá? Então é importante a gente lembrar isso daí, porque caso a gente não lembre, podemos acabar errando, né, na hora da resolução, porque existe uma importância muito grande em aplicarmos as propriedades de potência, de equações exponenciais e às vezes de funções exponenciais nesse estudo de progressão geométrica, tá? Então, o termo geral de uma progressão geométrica é essa aqui, a fórmula geral que eu escrevi aqui de um modelo maior, aqui, desta forma aqui. Outro ponto que é interessante a gente destacar na progressão geométrica é o seguinte, ó. Digamos que eu não tenha o primeiro termo, que eu tenha, por exemplo, o sétimo termo aqui, ó. Digamos que eu tenha o sétimo termo. Eu sei que o A7 vale um valor específico. Como que eu faço para descobrir, então, a minha progressão a partir de um elemento à frente, né? É simples. Por exemplo, vamos supor que eu queira o A9. Então, eu vou fazer o A7, que é esse aqui, ó, o AP, vezes a razão, aí eu vou pegar 9 menos 7. Então, ao invés de fazer usando o termo geral, que usa o primeiro termo e o n menos 1, nós utilizamos o sétimo termo, tá? E aí subtraímos 7 na expressão do expoente da razão, tá? Então, isso daqui é importante a gente ressaltar. Por quê? Porque às vezes a gente não conhece o primeiro termo, mas a gente pode obter a minha progressão a partir de qualquer termo. Vale ressaltar ainda que muitas vezes, tá, gente?
muitas vezes, o que é que acontece? Em problemas em que eu tenho, por exemplo, o sétimo termo e eu quero encontrar o nono, às vezes a gente pode fazer o quê? Resolve o A7, assim, ó, pega o A7, usa a fórmula geral nele, aí a gente descobre quem? Aqui fica o 6, né? Ó, e aí descobre quem? Descobre, por exemplo, o A1. Aí a partir do momento que eu descobri o A1, eu substituo aqui também na fórmula geral, que é essa aqui, e descubro o A9. Pode ser feito assim, ou pode simplesmente usar essa fórmula aqui direto e encontrar já o resultado sem a necessidade de encontrar o A1 primeiro, tá? Bom, o que a gente precisa, né? Digamos assim, o que a gente precisa calcular no estudo de progressões geométricas? A primeira coisa é o termo geral, é eu saber qual vai ser o valor da minha sequência dada em progressão geométrica a partir de um termo específico, né, fórmula geral. Uma outra coisa que nós precisamos calcular é a razão. A razão, às vezes a gente precisa calcular porque para calcular o termo geral nós precisamos saber quem que é a razão, e às vezes a razão ela não é dada, a gente precisa calcular, e a gente calcula a razão da seguinte maneira. Nós pegamos o segundo termo e dividimos pelo primeiro. Ou eu posso fazer, tá, gente, o terceiro e dividir para o segundo. Tanto faz quem eu vou dividir aqui. Desde que em cima eu defina uma posição e o de baixo eu pegue o anterior, o antecessor desse número, tá bom? Aí eu posso fazer o A4 dividido por A3, eu posso fazer o A5 dividido por A4, o A20 dividido pelo A19. Então, mas claro, só faz sentido se eu souber esses valores. Se eu não souber esses valores, não faz sentido algum Professor, eu aplicar essa fórmula. Diga. na PA, a razão a gente calcula o sucessor menos o anterior, né? Isso, mas subtraindo. Aqui na PG, então sempre vai ser dividido, né? O da PG é a mesma coisa, só que dividindo. É o número, né? É o sucessor pelo o antecessor dele. Então, tranquilo. Tá? Agora só que dividindo. Progressão aritmética, eles vão somando. Então, para calcular a razão, você subtrai. Na progressão geométrica, você vai multiplicando. Então, para encontrar a razão, você divide. Tá? Uma outra coisa que é importante de nós aplicarmos nas progressões geométricas, e a gente vai ver isso nos exercícios já já, até porque, como não é um conteúdo novo, é um conteúdo que a gente estudou lá no primeiro ano, não vale muito a pena eu ficar explicando definição, que vale a pena, ainda mais para vocês que vão fazer Enem, a gente fazer exercício e aprender como que aplica as fórmulas. Então, uma outra coisa que é muito importante de nós fazermos é a soma. O que significa a soma de uma PG? Claro que depende do contexto, mas em geral a soma de uma PG significa a gente calcular o quanto que, digamos assim, aqueles termos que aparecem na minha progressão, eles somando todo mundo, quanto que ele significa. Digamos que você tenha, por exemplo, uma conta para pagar e a pessoa define isso como sendo uma progressão geométrica. Então você sabe, se você fizer a soma dessa progressão geométrica, você sabe o quanto você vai pagar no total. Se o juros foi alto, se o juros foi baixo, se vale a pena ou não, por exemplo, pagar. A gente tem diversas maneiras de a gente aplicar a soma. No contexto matemático mais simples, pouco importa qual que é o objetivo de você aplicar isso. O que importa mesmo é você saber resolver, tá? E as fórmulas da soma são duas. Por quê? Porque uma coisa que eu não mencionei com vocês, e eu vou explicar agora, né? É o seguinte. Vamos supor que eu tenha uma progressão geométrica cujo primeiro termo é 2, tá? Vou pegar duas progressões geométricas cujo primeiro termo é 2. Nessa primeira aqui, a gente vai multiplicando por 2, tá bom? Então, o segundo termo vai ser 4, o próximo vai ser 8, né? Aí o próximo 16, o próximo vai ser 32, depois 64. Eu vou multiplicando sempre por 2, tá? A razão aqui, né? Isso significa que a razão aqui vale 2. Aí vai dar 64, depois 128, depois 256 e assim sucessivamente.
Mas um outro ponto que vale a pena ressaltar aqui é que, por exemplo, eu poderia multiplicar por meio, né? Multiplicar por meio, que é a mesma coisa que dividir por 2. Então, se eu pego essa progressão geométrica e vou dividindo por meio, o que vai acontecer com ela? Aqui vai dar 1, depois vai dar meio, depois vai dar metade do meio. Eu vou colocar na forma de fração para ficar mais bonitinho, né? De se enxergar. Senão vai ficar muito grandes números. Aí, ó, dividindo por meio. Depois, se a gente dividir por meio, por 2 de novo, vai dar 4. Se multiplicar por meio de novo, vai dar 1 sobre 8. Depois 1 sobre 16. Depois 1 sobre 32. 1 sobre 64. E assim vai, sempre multiplicando por meio, você vai multiplicar sempre a parte de baixo por 2, no caso, tá? E aí você vai tendo a sua progressão. Uma característica é, quando a minha progressão ela é crescente, ou seja, ó, isso aqui é maior do que 1, nesse caso, tá certo? O que vai acontecer com a minha característica de somar? Eu vou somar, claro que se eu for somar todos os valores infinitos dessa progressão geométrica, isso vai dar infinito, né? Isso não tem um valor específico porque é infinita. Então, nesse contexto, se a razão é maior do que 1, a minha progressão ela vai crescendo, e uma característica dela é que a soma é dada por essa expressão. Ó. É o primeiro termo vezes a razão elevado, a quantidade de termos que eu quero calcular a soma, menos 1. Deixa eu ver quem está entrando agora. Luiz Felipe, rapaz. Olha o Arthur aqui. O Arthur também não tem vergonha do rosto dele. Então, aqui nós temos a razão e embaixo também nós temos a razão. Ou seja, a fórmula vai ficar assim, ó. A soma dos n termos, esse n aqui vai indicar quantos termos eu estou somando. Se tiver 5, eu vou somar o A1, mais A2, mais A3, mais A4, mais A5, tá bom? Então, a gente tem várias formas de calcular a soma. Essa fórmula que a gente vai ver agora é a fórmula que, digamos assim, ela é a mais simples quando você tem muitos termos para se calcular. Lembrando que se você tem 2 termos e você sabe qual é o valor desses 2 termos, você faz A1 mais A2. Agora, se você tem 20 termos e você não quer calcular o A1, A2, A3, A4 até chegar no A20, você só calcula o A1, mas multiplica pela razão elevada a 20 e divide pela razão menos 1. Então, aqui divide pela razão menos 1. Aqui vale ressaltar que alguns livros vão colocar a fórmula dessa maneira aqui para vocês, tá? A1 vezes Q elevado a N menos 1, o menos é embaixo. O menos 1 ele vai aparecer aqui embaixo, tá? Dividido por Q menos 1, tá bom? Eles colocam tudo dentro da fração aqui para organizar melhor, tá certo? Mas pode ser ou dessa maneira ou desta. E aí, essa é a soma da PG infinita, cuja razão é maior que 1. Agora tem um outro detalhe importante. Se a minha PG ela é infinita com razão menor do que 1, né, meio é menor do que 1. Claro que isso aqui precisa ser maior do que 0, tá? Maior do que 0. A razão pode ser negativa? Pode, mas aí a gente vê depois no exemplo qual é essa característica dela. Mas vamos analisar primeiro essa parte aqui. Nesse processo aqui, vocês vão perceber que se a gente pega uma calculadora, esse aqui vai dar 0,5, esse outro aqui vai dar 0,25, esse aqui vai dar 0,0 alguma coisa, esse aqui 0,00, e assim sempre vai aumentando a quantidade de zeros. Até que lá no infinito, tá? Esse valorzinho aqui vai se aproximar do zero. O que isso acontece? Isso acontece que a gente pode calcular a soma, que nós chamamos de soma infinita. Então, a soma infinita de uma progressão geométrica, que é nesse contexto aqui, uma progressão geométrica, a soma infinita é o A1 sobre 1 menos Q. Então, a fórmula da soma infinita, aí a gente representa assim, com um símbolo assim, é o A1 sobre 1
menos a razão. Essa é a fórmula da soma infinita. Observem que está um pouquinho diferente desse contexto aqui, ó, da soma infinita. Alguma dúvida, pessoal? Professor, não tratando muito de progressão, mas tipo assim, de uma forma geral, se algum exercício pedir para mim, eu tenho uma sequência de números, eu quero que você calcule a razão. Eu utilizo a razão em divisão, tipo assim, de uma forma geral, não tratando de progressão. Não. O que você... Vamos supor. Em geral, Aleph, algumas questões... Na verdade, muitas questões, quando elas caem de forma aleatória, né? Vamos supor, no Enem, eles não te avisam assim, olha, Aleph, vai ser PA ou PG, né? Eles vão te dar a sequência. O que você precisa perceber é como que você vai saber se é uma progressão geométrica ou aritmética. E isso você vai saber fazendo a razão. Como que você sabe se você tem que fazer... Qual que você tem que fazer? Basicamente é o seguinte, deixa eu pegar aqui uns exemplos, eu vou mostrar para você, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui um bem complexo aqui. Só para... Deixa eu ver se eu encontro aqui uns... Que é interessante essa sua pergunta. Vou mostrar aqui. E aí depois eu mostro uns outros, tá? Olha só. Essa daqui, ó. Ele só fala o seguinte, ó. Determine os 3 próximos números dessa sequência. Aqui eu tenho que analisar a sequência. A sequência é 0, 5, 10, 15 e 20. Aí ele quer que os próximos termos. Aqui você vai perceber, ó, que daqui para cá você somou 5. Daqui para cá você somou 5. E daqui para cá você somou 5. Então aqui você pode perceber que essa é uma progressão aritmética. Por quê? Porque a razão nesse caso aqui, ela é 5. Ou seja, se você quiser calcular a razão aqui, você vai fazer, por exemplo, 5 menos 0, que é 5, ou 10 menos 5, que é 5, ou 15 menos 10, que é 5, tá? Então aqui claramente isso é uma progressão aritmética, que é o conteúdo da aula passada. Agora, vamos analisar essa outra questão aqui, ó. Ele não fala se é uma PA ou uma PG. Vamos lá. Opa, peguei errado. Então, olha só. Essa daqui, ó. Determine a soma dos 2 próximos termos da sequência. Aí a sequência é 0, 2, 6, 6, 2, 4, 12, 4, 6, 18, 6. Essa aqui, ó, é uma sequência aleatória, tá vendo? Isso aqui é uma sequência aleatória. Se você observar aqui, isso aqui meio que não faz sentido. Tem 2 razões, no caso, não? No caso aqui, a gente tem que analisar para ver se... Porque o que acontece? Às vezes você tem uma PA, às vezes você tem uma PG, né, separadas. Às vezes você tem as duas juntas. Então, às vezes, às vezes é misturado aí sequências meio que aleatórias, tá? Isso porque sequências é um estudo da matemática muito complexo, em que a gente usa para demonstrar muita coisa diferente. Então, tem um ramo da matemática que só estuda sequências, tá? Que fazem demonstrações bem pesadas, bem rigorosas, bem difíceis com sequência. Se vocês perceberem,
Essa PA é assim, ó. Você tem um termo, que é o 2, aí depois vem para o 6, né? Aí repete esse mesmo termo. Ó, aí vem o 4. Aí depois, ó, se você observar, ó, daqui para cá, você somou 6. Aí, ó, pula 2 e soma 6 de novo. E aí o que acontece, ó? Esse e esse repete, ou você poderia analisar, deixa eu apagar aqui, né? Para a gente analisar de uma outra forma. Vamos começar com o primeiro termo. Então aqui vocês vão perceber que nós temos 3 PA uma dentro da outra. Olha só, daqui para cá, soma 2. Daqui para cá, soma 2. Aí daqui para o próximo termo, somaria 2. Ou seja, o próximo termo aqui seria, depois do 6 vem o 8. Tá? Agora vamos pegar o segundo termo. Esse com esse, soma 6. Aí esse com esse... Opa, não é aqui. Esse com esse, soma 6 também. Então, o próximo termo aqui seria quem? 18 mais 6, 24. Aí, vamos lá. Próximo termo. Agora é o 2, ó. 2 vem para o 4, depois o 4 vem para o 6, depois o 6 vem para o 8 novamente. Então, o próximo termo da sequência seria o 8, o 24 e o 8. Nesse caso aqui, ele pede para a gente somar, ó, determine a soma dos 2 próximos termos, ou seja, só dos 2, né? Então, só 8 mais 24. 8 mais 24, 32, né? Então, a resposta seria 32 aí desse problema. Então, percebam que, de forma aleatória, pode vir sequências de maneira qualquer. Só que se você entender como que você tem uma PA, como que você tem uma PG, você consegue raciocinar aí para burlar, digamos assim, essas sequências que aparecem aqui. Por exemplo, se eu colocar essa sequência aqui, ó. Se eu colocar essa sequência aqui, qual que é o próximo termo? Né? Quem vem depois aqui? Vocês sabem dizer? 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Vocês sabem dizer qual que vai ser o próximo? Alguém sabe dizer aí? Ó, a cara do Marcelo, do Arthur. Esse cara pensando é muito feio, velho. Sei não, Clemente. Bom, então eu vou falar para vocês. O próximo termo aqui, gente, é 200, tá? Alguém quer saber por quê? Lança aí, por quê? Começa com D, Por né? quê? Começa com D. Então, assim, claro que uma questão como essa seria uma questão de, tipo, pegadinha, tá? Se eu não me engano, isso caiu já em concurso, esse exercício aqui. Mas, em geral, a gente tem, sabendo para RPG, a gente tem aí, digamos assim, como que eu posso dizer? Ferramentas, né? E tal, para poder calcular essa questão das sequências. A gente não precisa se preocupar muito, porque não é tão difícil assim de ser calculado. Tá, vamos lá, então, Então, aproveitando essa deixa, né? Vamos calcular agora exercícios de PG. Vamos focar em PG, né? Porque a progressão geométrica, a aritmética, né? PA a gente já viu. Então, vamos para PG. A gente vai pegar alguns exercícios aqui. Vamos começar pelos simples, depois a gente complica a vida de vocês aí. Ó. A de hoje é a seguinte. A primeira sequência é essa aqui, ó. É calcular o oitavo termo dessa progressão. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a razão. A razão é simples, é só pegar um número e dividir pelo seu antecessor, que no caso aqui vocês vão perceber que é sempre 3. O primeiro termo é 2, então, para eu saber
o oitavo termo dessa progressão, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o primeiro, né? Deixa eu escrever a fórmula aqui. O primeiro vezes a razão. No caso aqui é 8, então o expoente vai ser 7. Aí, esse é um detalhe importante. Ó, primeiro termo 2, e aí não vou ter esse resultado aqui, ó, 3 elevado a 7. Isso daqui é meio chato, por quê? Porque você vai fazer essa multiplicação aqui, ó, 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Ó, esse com esse dá 9, esse com esse dá 9, esse com esse dá 9, vezes 3. Esses dois aqui vai dar 81, e esses dois aqui vai dar 27. Então, na verdade, você vai multiplicar 81 vezes 27, que vai dar 7, 56, 2 e 16. Né? Somando isso aqui, o resultado vai dar 7, 8, 11 e aí 2. Ou seja, o resultado aqui vai dar 2 vezes 2.187, se eu não tiver errado, tá? E aí, o resultado final vai ser 7 vezes 4, 14. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. Mais 1, 17. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. E 2 vezes 2, 4. 4.734. Esse aqui é o oitavo termo da progressão geométrica, tá? Então, essa é a parte chata da progressão geométrica. É porque um valor pequeno, ele vai chegar e ser resultado para a gente, tá? Em valores muito altos. Então, essa é a parte irritante da progressão geométrica, porque a gente vai trabalhar com muita potência. Só que, como vocês perceberam aqui, por mais grande que sejam os valores, né, por maiores que eles sejam, vocês vão perceber que é fazer cálculo, fazer conta, claro. Em casa, vocês vão estar apelando para a calculadora, mas na prática lá no Enem, por exemplo, vocês não vão poder calcular utilizando calculador. Então é interessante que vocês... Kennedy, Oi. eu tô com uma dúvida. Volta lá no negócio do PG. Na fórmula? No exercício que você fez. Certo. Da onde que surgiu, tipo, esses... Deixa eu ver. Vocês Esse 7, aqui? 3. Não, de baixo. Eu não entendi essa Esse parte aqui? de baixo. Aqui, ó. Essa parte aqui. A razão, essa é a fórmula, né? Então, aqui, ó, esse 3 elevado a 7 aqui, eu preciso resolver ele primeiro. Resolve primeiro potência para depois multiplicar por 2. E aí eu mostrei aqui separado para vocês como que chega no resultado aqui. Por que vai dar 2.187? Porque você precisa primeiro resolver esse cálculo, 3 elevado a 7, para depois você multiplicar por 2. Ok. Tá? Aí por isso que eu fiz separado aqui. A resolução é essa, tá? Isso aqui, ó, é aquele rascunhozinho que a gente faz para poder saber os valores aqui para substituir. Um outro exemplo aqui, ó, para vocês entenderem essa questão do... essa questão é o seguinte, ó. Vamos pegar esse aqui. Uma questão lá da VUNESP, que é esse aqui, ó. Olha só. Várias tábuas iguais estão em uma madeireira. Elas deverão ser empilhadas respeitando a seguinte ordem: uma tábua na primeira vez e em cada uma das vezes seguintes, quantas tábuas já estejam na pilha. Então, vamos lá. Então, a primeira pilha vai ter uma tábua, a segunda vai ter 2, a terceira vai ter 4, a quarta vai ter 8, e assim por diante. Aqui você vai perceber que de um para o outro, ó, você está multiplicando por 2. Ó. Tá? Professor, mas por que eu não posso dizer que daqui para cá, ó, eu somei 1, daqui para cá eu somei 2, daqui para cá eu somei 4? Por que eu não posso escrever assim, somando assim? Primeiro porque, se você analisar assim na soma, você vai perceber que todos os valores que estão aparecendo aqui na soma são valores diferentes.
Eles não são valores iguais. Então, se você for analisar através da soma, você já tem o primeiro obstáculo. Não são iguais os valores, então vai dar bem mais trabalho para ser calculado. Então a gente vai analisar da forma da multiplicação. Por quê? Porque independentemente aqui do valor que apareça, vocês vão perceber que é sempre multiplicando por 2. Ou seja, a gente já pode concluir que a razão desse problema é 2. E que o primeiro termo é uma tábua, ou seja, 1. Ele quer saber quantas tábuas vão aparecer empilhadas na posição 12. Então, a gente quer calcular o A12. Como que eu calculo o A12? Eu faço o A1 e multiplico pela razão elevado, no caso, a 11, já que aqui é um 12. E aí é só substituir os valores. O A1 é 2, o A1 é 1. Então, vamos lá. O A1 é 1 e o A1, a razão é 2 elevado, no caso, a 11. Bom, como eu já sei que eu já tenho decorado de cabeça que o A elevado a 10 é 1024, então para chegar no elevado a 11 eu preciso multiplicar por 2, né? Então vai descer 2048. Então a 12ª pilha de madeira vai ter 2048 tábuas. Alguma dúvida? É claro que aqui, ó, isso aqui é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, ó, esses dois aqui dá 4, esses dois dá 4, 4, 4, 4 e 2. Esse aqui vai dar 16, 16 e 8. Esse aqui vai dar, não faço a mínima ideia, mas acho que é 256. E aí esse vezes esse, 2048, tá? Então, assim, claro, pode fazer separado. Eu já sabia de cabeça que esse número que eu já sei decorar de cabeça, 2 elevado a 10 é 1024. Então, eu já chego ao resultado de forma mais fácil. Deixa eu pegar um exercício agora um pouco mais difícil, né? Vamos pegar uma de soma aqui. Ele não é tão difícil, não. Depois eu vou pegar um exercício mais complexo para a gente encerrar a aula. Esse exercício é um exercício de soma, tá? Olha só. Ele diz o seguinte. Sabendo que o primeiro termo de uma progressão geométrica é 4, a razão é 2. Ele pede para a gente calcular a soma dos 10 primeiros termos. Primeiro, vamos lá. Como calcula a soma, né? A soma dos 10 primeiros termos vai ser o primeiro termo vezes a razão elevado ao número, no caso aqui, já que eu quero os 10, eu vou colocar o 10 aqui no expoente, menos 1, dividido pela razão, menos 1. Então, para fazer o cálculo, é só substituir isso. Ou seja, a soma dos 10 primeiros termos, nesse contexto aqui, vai ser 4, que multiplica 2 elevado a 10, menos 1, dividido por 2 menos 1. Ou seja, 4 vezes 2 elevado a 10, como eu comentei anteriormente, esse valor já sei de cabeça, que dá 1024, tá? Menos 1 dividido por 1. Portanto, isso aqui vai ser 4 vezes 1023. E 4 vezes 3 dá 12, vai 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. 4 vezes 0, 0. E 4 vezes 1, 4. Ou seja, 4.092 é o resultado dessa soma, tá? Então, explicando de maneira simples, essa é a fórmula. Mas se a gente fosse parar para pensar, gente, o que nós estamos fazendo nessa progressão é o seguinte, ó, o primeiro termo é 4. O segundo termo, você vai multiplicar por 2. Então, aqui é 8. Depois você vai multiplicar por 2 de novo, 16. Por 2, 32. Por 2, 64. E aí você vai somando todos esses termos aqui, tá? Até chegar no 10º termo. Aqui já tem 5. Aí depois vai vir o 128,
o 256, até chegar no 10º termo, você vai multiplicando por 2 aí, cada um deles. No final é só somar. Também pode ser feito assim. Não é muito aconselhável porque dá mais trabalho do que você só substituir na fórmula. Observe que na fórmula você só precisa conhecer quem que é o primeiro termo, que já é dado, e quem que é a razão. Só isso, não precisa calcular mais nada, só isso aí e joga na fórmula e faz a multiplicação, a soma, enfim. Chegamos ao resultado só usando essas expressões, tá? Deixa eu ver se eu encontro uma um pouco mais interessante. Tá, vamos pegar uma aqui que parece mais minha cara de passar na prova. Olha só. Vamos fazer mais duas, tá? Aí eu deixo vocês fazer o exercício aí para ganhar a pontuação de vocês. Ó, gente, essa questão aqui é bem bonitinha, ó. Olha só o que ela diz, ó. Ó, calcule o valor de K, sabendo que a soma dos K primeiro termos de uma posição geométrica, ó, dessa aqui, ó, é igual a esse valorzinho lindo aqui. O que a gente vai fazer aqui para calcular? A gente tem que saber o seguinte: assim como nós usamos aqui a fórmula da soma, né? Nós também vamos usar a fórmula da soma aqui, ó. Só que eu não sei quanto que vale o K, mas eu sei fazer isso aqui, ó. A soma é o primeiro termo, eu já sei o primeiro termo, né? Só olhar para cá, o primeiro termo é 1, vezes a razão elevado a esse mesmo valorzinho K, que eu não sei quem é, mas a razão eu sei, ó. Se você observar, a razão é 3, ó. 3 vezes 1, 3, 6 vezes 3, 9, ou seja, vai crescendo de 3 em 3 na multiplicação. Então, a razão é 3. E embaixo, eu venho aqui, substituo aqui a razão. Por outro lado, eu sei que a soma disso daqui vale quanto? Vale 7.000 e pouco. Ou seja, eu posso dizer que essa expressão aqui, né? Deixa eu substituir aqui os valores, ó. É 1 vezes 3 elevado a K menos 1 sobre 3 menos 1. Simplificando esse cálculo aqui, eu posso dizer que a soma é 3 elevado a K menos 1, porque esse 1 aqui ele não vai influenciar em nada, dividido por 2. Ou seja, em outras palavras, no nosso cálculo aqui, o que vai acontecer? Nós vamos ter o seguinte, ó, que 3 elevado a K menos 1, esse menos 1 aqui não é no expoente, tá? Aqui embaixo, menos 1 sobre 2, isso aqui é igual a esse valor da soma, 7.907,161. Observem que essa é uma questão invertida. Ele te dá o valor final da soma e quer que você calcule, tá? E quer que você calcule um valor específico, que seria, no caso, o valor K, que a gente não sabe qual que é o K aqui. Só se a gente vai atrás dele. Bom, então, como que a gente faz esse cálculo? Multiplica cruzado, fica 3 elevado a K menos 1. Então, é só multiplicar isso aqui por 2, então vai ficar do outro lado 2, 12, 3, 14, 19 e 14 mais 1, 15. Então, vai dar esse 1 milhão aqui, 594.322. A gente passa agora o 1 para o outro lado somando. Então, fica aqui 4, 3, 2, 3, tá? Então, aqui a gente encontrou aqui a relação que vai importar para a gente. Como que nós aplicamos aqui? Agora a gente chegou numa equação exponencial. Então, a gente pega esse termo aqui e nós vamos fazer uma fatoração. Ó. Pega esse 1.594.323, se eu não tiver errado nenhum cálculo, tá? E divide agora por os valores. Como o último termo não é par, significa que não dá para dividir por 2. Como que a gente sabe se dá para dividir por 3, por exemplo? A gente vem aqui e soma os algarismos. Ó. Aqui vai dar 6, 6 mais 9 dá 15, 15 mais 4 vai dar 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ó, 27 dá para dividir por 3. Então, significa que isso aqui é divisível por 3. Então, a gente vem aqui e faz a divisão por 3. Ó. 15 dividido para 3 dá 5. E 9 dividido para 3 dá 3.
4 dividido para 3 dá 1, só que vai sobrar 1. Então, 13 dividido para 3 vai dar 4. 4 vezes 3, 12. Então, sobra 1 de novo. 12 dividido para 3 dá 4. E 3 dividido para 3, 1. Novamente, nós vamos verificar se dá para dividir por 3. É só somar. 8, 9, 9 mais 4, 13. 13 mais 1, 14. 14 mais 4, 18. Então, dá. Agora é só dividir. Ó. 5 dividido para 3 dá 1. Sobram 2. 23 dividido para 3 dá 7. 7 vezes 3 dá 21. Então, sobram 2 de novo. 21 dividido para 3 dá 7. Aí aqui 1, 4 e 7, tá? Estou fazendo direto aqui. Aí, novamente, vai dar para dividir por 3. E aí vai dar 17 dividido para 3 dá 5. Sobram 2, 9. Aí aqui não dá. 1. Deixa eu dividir aqui na calculadora, porque eu já estou bugando meu cérebro. Vai dar 59.049. Bom, dividir de novo por 3, que vai dar 19.683. Opa, 83. Divide de novo por 3, vai dar 6.561. Dividindo de novo por 3, 2.187. Dividimos de novo por 3, dá 729. Todos aqui vão dividir por 3, gente, porque é justamente para cancelar esse 3 daqui, tá? Sempre vai ser assim? Não necessariamente, mas provavelmente sempre vai ser o mesmo valor, porque senão eles vão complicar demais a vida da gente, tá? E aí, o que acontece? Eles complicam demais. Ninguém consegue resolver. Colocando aqui em cima, 27 dividido para 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Aí é só contar a quantidade de 3, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ou seja, 3 elevado a k é igual a 3 elevado a 13, porque tem 13 e 3 aqui. Aí é só cortar o k. Ou só cortar o 13 e descobrir o k, que vale 13 aqui. Então, esse aqui é o valor da posição. Nesse caso aqui, vale ressaltar uma coisa importante, tá? Isso daí, gente, não é o valor final, tá? Isso aqui é o valor da posição do número k. Ou seja, existem 13 números nessa sequência aí que foi analisada. Então, vale ressaltar isso aí para não confundir esses valores aí, tá? Alguma dúvida? Professor, Sim? se tratando de, tipo assim, de razão de novo aqui, um conceito que eu queria ver se está correto ou não. Assim, vamos supor que a gente coloque em física, não utilizando progressão geométrica, nada matemática. A gente calculou duas velocidades médias, vamos supor 2 carros, no final do exercício fala, calcule a razão entre essas duas velocidades médias. Eu vou dividir essas duas velocidades médias? Sim. Lá na física, aqui a gente tem que tomar um cuidado muito importante, tá? No conceito de sequência, razão, ele é um fator que vai sempre aparecer na sequência. Pode ser somando, pode ser subtraindo, pode ser multiplicando, pode ser dividindo, tá? Na progressão aritmética, nós dizemos que é somando. Só que se o sinal da razão for negativo, então, na verdade, vai estar subtraindo. Então, na progressão aritmética, pode estar somando ou subtraindo. Depende do sinal dessa razão. Se estiver aumentando, está somando. E se estiver diminuindo, você está subtraindo. No caso da progressão aritmética, a razão ela tem um fator multiplicativo. Então, se a minha sequência for crescente, igual essa aqui, ó, então está multiplicando por 3. Só que a gente descobre a razão, claro, já que está multiplicando, a gente descobre dividindo. Por exemplo, nesse exemplo que eu fiz aqui para vocês, ó, que eu mostrei aqui, ó, do dividindo, multiplicando por meio, ó, observa que está diminuindo, não está? Então, significa dizer que essa razão aqui, na verdade, você está dividindo, né? Você está dividindo por 2. Só que aí a gente simplifica tudo dizendo que está multiplicando.
para não generalizar demais, né? Generalizar não, para não construir muitas coisas. Agora, quando, tanto em matemática quanto em física, pede para a gente calcular a razão entre as grandezas que aparecem no problema, que não é sequência, tá? Aí sim, você sempre tem que calcular aqui, por exemplo, velocidade média dos carros, né? Do carro A razão com relação ao carro B. Você vai fazer essa divisão aqui. Você vai calcular o do primeiro, calcular o do segundo, depois você vai dividir. Então, a razão sempre vai ser, tá? A razão ela é sempre um valor dividido por outro, tá bom? Mas na progressão geométrica e aritmética, a razão ela tem esse contexto aí específico, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado aí. Boa pergunta aí, mas a razão, em geral, ela não tem, digamos assim, ela não tem muito a ver com esse ponto aí, tá? Tipo assim, na progressão geométrica e aritmética, a razão ela é uma coisa que é meio diferente da razão convencional que a gente está acostumado aí nas aulas de matemática e física, tá? Então, só saber diferenciar essas coisas aí que a gente não erra. Vamos fazer o último exemplo de hoje, tá? Até porque vocês têm meia hora para fazer os exercícios de hoje aí. Que é o seguinte, ó. Numa progressão geométrica, nós temos o terceiro termo, que é 40. E nós temos o sexto termo, que é menos 320. Vocês podem ver que essa sequência aqui está diminuindo, né? Então, a pergunta é, qual a soma dos 8 primeiros termos? Então, só para deixar claro aqui para a gente, o que nós queremos calcular é isso aqui, ó, é o S8, que é o primeiro termo, vezes a razão elevada a 8 menos 1 sobre a razão menos 1. Então, nesse contexto aqui, para a gente poder calcular, ou melhor, para a gente poder obter aqui essa soma, nós precisamos calcular primeiro quem que é o A1 e quem que é a razão, tá? Então, o que a gente vai utilizar? Nós vamos utilizar, certo? Essas informações que estão aqui. A primeira informação que nós temos é que o A3 é 40. Só que nós sabemos que, claro, o A3, ele é o A1 vezes a razão elevado, nesse caso, a 2. Ou seja, isso aqui é igual a 40. Por outro lado, nós sabemos que o A6, ele é menos 320. Só que, pela fórmula, o A6, ele é o A1 vezes a razão elevado a 5. E isso aqui é igual a menos 320. Ou seja, a partir dessa explanação aqui, nós temos um sistema de equações, né? Nós temos o A1 vezes a razão elevada a 2, que é 40, e embaixo nós temos o A1 vezes a razão elevada a 5, igual a menos 320. O processo aqui de resolução é o seguinte, nós temos que saber, nós temos que identificar aqui quanto que vai dar o nosso cálculo aqui. Existem diversas maneiras distintas de se resolver. Eu vou aplicar uma regra um pouco não tão convencional, que é o seguinte, nós temos o A1 vezes o A5 menos 320. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Percebam que o A1 vezes o A2 é 40. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou separar, ó, A1 vezes a razão elevada a 2. E aí eu vou pegar agora, ó, o A5. Como eu tirei 2 aqui, vão sobrar 3 aqui, ó. Então, menos 320. Aí percebam um ponto especial. Quando eu separo isso, é justamente para poder obter esse carinha aqui, ó. Então, fica 40 vezes a razão ao cubo, tá? Menos 320. E aqui é importante, por quê? Porque agora eu vou poder passar, já que está multiplicando, para o outro lado dividindo. E aí eu vou ter o seguinte, ó, menos 320 dividido para 40. Quando eu faço essa divisão, eu encontro que a razão ao cubo é igual a, é igual a menos 8. Aqui vale um detalhe especial. Raiz quadrada não existe de valores negativos, tá? Mas de valor negativo, quando a raiz é cúbica, existe.
Nesse caso aqui, ó, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. E aí a gente descobre a razão desse exercício, que é menos 2. Então a gente já sabe aqui quanto que vale a razão. Como que eu faço para descobrir, então, quanto que vale o A1? É bem simples, bem tranquilo de se fazer, tá? É só pegar esse resultado aqui e aplicar ou nessa equação ou nessa equação. Por conveniência, para ficar mais tranquilo aí o cálculo, nós vamos aplicar em qual? Na primeira equação. Aí deixa eu apagar aqui, né, para apagar essa parte de cima aqui. E vou fazer o cálculo aqui em cima, nessa parte. Bom, o próximo passo é substituir isso aqui numa dessas duas. Eu vou escolher a primeira, né, óbvio. Fazer igual aquele carinha lá daquela série, aquele filme lá do Poço lá. Óbvio, né, porque isso aqui é muito fácil, mais fácil do que a outra. E aí eu vou observar o seguinte, ó, 40. E aí eu passo a razão ao quadrado para o outro lado dividindo. Então vai ficar assim, ó. Esse é o cálculo. Então vai ficar 40 dividido por menos 2 ao quadrado. Observação, parênteses, para que você não erre. E observe que vai ficar 40 dividido para 4, né? 2 ao quadrado, 4. Base negativa, expoente para resultado positivo. 40 dividido para 4, 10. Bom, esse aqui é o A1. E esse aqui é a razão. Resolveu o problema? Não, porque a questão é a seguinte, ó, calcule a soma dos 8 primeiros termos, tá? Então a gente vai usar essa fórmula agora para finalizar. Então S8, isso aqui é só para a gente descobrir o primeiro termo e a razão, tá? Só para a gente poder substituir nessa fórmula aqui, ó. Então vai ficar 10, que multiplica a razão elevada a menos 8, ou seja, menos 2 elevado a 8, só que como está negativo, põe parênteses, aí eu vou colocar um colchete no lugar desses parênteses daqui de fora, e embaixo nós vamos ter menos 2 menos 1, tá? Então isso aqui vai ser 10 vezes menos 2 elevado a 8, só para a gente não perder tempo, eu vou fazer isso na calculadora, tá? Então menos 2 elevado a 8 vai ser igual a 256, menos 1. Lembre-se, base negativa, expoente par, resultado positivo. E embaixo vai ficar menos 3. Ou seja, isso aqui vai ser 10 vezes 255 dividido por menos 3. E aí, fazendo logo o cálculo direto, isso vai dar menos 850. Certo? Então seria a alternativa B, tá? Menos 850. Bom, uma coisa importante, uma dúvida importante que pode surgir aí na cabeça de vocês é a seguinte: professor, pode dar negativo a soma? Pode, porque você está somando, ó, se você observar, o primeiro termo é 40, mas como está diminuindo aqui porque a razão é negativa, então você vai observar que os valores vão ficando negativos, ou seja, quando você somar números negativos, o resultado vai dar negativo, tá bom? Então pode sim dar negativo. Alguma dúvida, pessoal? Não, senhor. Tranquilo, né? Então, essa é a nossa aula. Não saiam, vou fazer chamada ainda, tá? Vou só parar de gravar.